gravação, mas depois você volta. Boa tarde a todos. Hoje, dia 22 de julho. Sejam muito bem-vindos, né? Alguns alunos, professores, coordenadores, coordenação pedagógica. Sejam todos bem-vindos, né? É um prazer enorme estar aqui e espero contribuir aí com mais conhecimento e com o que eu puder passar para vocês. Hoje a proposta é a gente falar do currículo Lattes, e a proposta é uma oficina, e quando eu penso em oficina, eu penso que a gente poderia ir fazendo juntos, mas eu tentei, né, fazer uma dinâmica ontem para ver se a gente conseguiria fazer juntos, e infelizmente a internet não tem nos ajudado. Oi, professor Marcos, tudo bom? Que bom. Então, o que eu pensei? Eu montei a apresentação em slides, né, para não correr riscos em relação à internet e tudo mais, e depois aos participantes eu posso disponibilizar e também disponibilizo os meus contatos para a gente tirar dúvidas se hoje não der tempo, tá certo? Quando a gente fala de currículo Lattes hoje, rapidamente você explica para o aluno, para um colega, para um professor que precise, né, montar ali seu currículo Lattes pela plataforma. Ah, tá aqui, entra no site do Lattes e você já faz o seu cadastro. Mas será que sempre foi assim? Né? Tão fácil e tão simples? Não, pessoal. O currículo Lattes já foi feito no papel, tá? Então, a gente tem o CNPq, né, que é um órgão, é um Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O CNPq, ele fomenta a pesquisa científica, tecnológica e de inovação no Brasil. Então, ele regulariza, né, ele mantém essas pesquisas atualizadas, os pesquisadores, e em meados dos anos 80, né, precisava criar um formulário em que você tivesse o registro desses pesquisadores, né, que fosse algo padronizado. O CNPq, ele surgiu em 1951. E aí, lá nos anos 80, é que foi observada essa necessidade de você documentar, de você colocar essa pesquisa, então, né, de tornar algo público, né, e que venha ao conhecimento aí, e uma padronização. E aí, na época, criou-se um formulário, olha que legal, né, um formulário de registro dos currículos de pesquisadores brasileiros. Então, quem quisesse cadastrar o seu currículo, né, quem estava fazendo pesquisa, entregava na forma, nessa época ainda, nos anos 80, no papel, né, o seu currículo, preenchia esse formulário e entregava para o CNPq. E aí, se chamava, nessa época, de banco de currículos, né? Quando foi feito esse primeiro cadastro, conseguiu 30 mil currículos de pesquisadores, né, já nos anos 80. Com o passar do tempo e a tecnologia, o currículo Lattes, ele foi se atualizando. E aí, depois ele veio em disquete. Então, você já não entregava mais ele como em papel, em formulário, mas entregava o seu disquete. Alguns alunos não vão entender o que é isso exatamente, mas nós, professores, já vivemos a época do disquete, né? Ah, grava no disquete para mim. E eu me lembro que eu tinha até uma caixinha, né? Como boa virginiana que sou, uma caixinha. Professor Jefferson, não minta. Eu tinha uma caixinha de guardar disquete, então era super organizada, tá? E aí você entregava o seu currículo no disquete. Depois, quando veio o Windows, o CNPq contratou um grupo de universitários para montar uma plataforma que fosse uma plataforma que vários pesquisadores tivessem acesso a ela. E em
1999, o CNPq padronizou o currículo Lattes, né, aqui no Brasil. E em 2002, ele foi difundido para a América Latina, tá? Então, o que a gente tem hoje, alunos, não reclamem, porque é o top das galáxias em relação aí ao começo desse currículo, tá certo? Então, para os que ainda não fizeram o currículo Lattes, eu vou mostrar o caminho rapidamente, mas a oficina não é para fazer o currículo Lattes, mas quem tiver alguma dificuldade, precisar de ajuda, depois é só entrar em contato comigo, tá certo? Que aí a gente pode fazer juntos, tá? Então, eu vou começar a apresentação agora. E caso tenham alguma dúvida, pode abrir o áudio e me chamar, porque eu não consigo ver o chat durante a apresentação, tá? Ou no final, a hora que a gente acabar, aí vai anotando suas dúvidas para a gente tirar depois, tá certo? Eu vou dar um tempinho que dá um delay aí para aparecer a tela para vocês. Eu vou pedir para algum dos professores me falar se estão vendo a tela que eu estou projetando, por favor. Apareceu, pessoal? Tá tudo certo. Obrigada. Ótimo. Então, vamos lá. O que é a plataforma Lattes? Então, aí essa plataforma foi criada, né, porque ela representa a experiência do CNPq na integração dessas bases de dados de currículos de pesquisadores, né, de grupos de pesquisa, de instituições, né, em um único sistema de informações, para que isso se torne mais fácil e mais acessível, né, quando você precisa de um dado. A importância atual se estende não só às atividades operacionais de fomento, né, que o CNPq pratica, como também às ações de fomento de outras agências federais, estaduais, institutos e instituição de ensino superior, tá? Então, é uma plataforma ali que as pessoas que pretendem ir para a academia, as pessoas que estão na graduação, fazendo seus trabalhos, estudos científicos, tem que ter o currículo Lattes, né, cadastrado aí. Qual a finalidade, então, dele? Ele registra a trajetória do pesquisador, né, sendo um elemento indispensável à análise de mérito e competência dos pleitos de financiamento na área de ciência e tecnologia. Então, ao longo da graduação, vocês vão produzindo, né, trabalhos aí que fazem parte da pesquisa científica, fazem parte da comunicação e tecnologia, ciência e tecnologia, né? Então, isso tudo fica ali documentado no currículo Lattes. A partir do Lattes, o CNPq desenvolveu um padrão nacional para coleta de informações curriculares, hoje adotado não só por essa agência, mas também pela maioria das instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisas no país. Então, quando você pleiteia um lugar, eu gostaria de fazer doutorado, você tem que ter esse currículo bem atualizado, né, com todos os seus trabalhos que você já fez na graduação, no mestrado, para que a pessoa a qual você vai, né, submeter o seu currículo, ela tenha esses dados do que você já conseguiu desenvolver até ali. No CNPq, essas informações do Lattes, elas são aplicadas, né? Para que o CNPq usa? Na avaliação de candidatos a bolsas de estudos, né, ou auxílio de estudos. Eu já falei para vocês que eu estudei fora, né, eu estudei 1 ano no Texas, fiz meu doutorado sanduíche lá, e um dos pré-requisitos é você estar com o seu currículo Lattes atualizado, preenchido, né? Então, tinha que ter tudo ali para o CNPq avaliar. Será que realmente essa pesquisadora, ela tem trabalhado, se desenvolvido? E para isso, eles vão nesse banco de dados para ver o que eu tenho feito, tá? Na seleção de consultores, de membros de comitês, grupos de assessores, né? Tem pessoal de farmácia aqui, né? Eu tinha umas amigas de farmácia que elas pleiteavam
né, cargos de consultores na Johnson, né, às vezes estagiário. Então, eles viam, né, eles faziam a seleção pelo currículo Lattes. Ou no subsídio, a avaliação de uma pesquisa da pós-graduação brasileira, né? Então, quando você propõe ali um projeto, né, um projeto federal, um projeto que você gostaria de desenvolver e precisa de subsídio, né, do governo, é o currículo Lattes que é analisado, tá certo? E o que é o Lattes? O que é o currículo Lattes? Ele é um componente dessa plataforma Lattes, né? Ele foi desenvolvido, então, pelo CNPq e utilizado, né, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, FINEP, pela CAPES, utilizado pelo MEC, para ter aí as informações. Deixa eu só permitir alguns aqui. Para ter todas essas informações, um sistema de informação curricular da comunidade científica, tá? Quem que usa esse currículo, né? Quem que vai ler esse currículo? Os pesquisadores, os estudantes, gestores de instituições, profissionais que trabalham com pesquisa, demais atores do sistema de ciência, tecnologia, inovação. Assim, são várias pessoas que podem pesquisar o seu currículo Lattes, né? E aí, observar o que você tem feito, né, em relação à sua carreira acadêmica, em relação à sua carreira de pesquisa. Existem alguns prêmios, que eu me lembro, acho que o Bradesco trabalha com bastante prêmio de ciência e tecnologia. E para você se inscrever nesses prêmios, você usa o currículo Lattes. Então, o currículo Lattes, ele é muito importante. Professora, mas só existe essa plataforma? Não, pessoal. Tudo vem sendo inovado, cada hora surge uma plataforma melhor que a outra. Hoje a gente tem uma outra plataforma chamada Orcid, que também é uma plataforma relacionada a currículo, também é super importante, e ela já consegue fazer conexão com o Lattes, tá? Então, assim, teríamos que ter uma próxima oficina sobre isso, mas não pense que é o único, tá? Então, a gente já tem inovações aí. Qual a finalidade dele? Mostrar essa trajetória, né? Mostrar essa trajetória do indivíduo como pesquisador, né? E na análise do mérito, competência. Então, quando eu vou para um concurso público, quando eu vou pleitear uma bolsa de pós-doc, eu levo meu currículo Lattes, né? Eu vou lá, então, com o Lattes e falo, olha, minha trajetória é essa, e eu gostaria, então, quando é bolsa de pós-doc, é aplicar, né? Gostaria de aplicar, então, essa bolsa de pós-doc. Quando você quer uma bolsa de mestrado, doutorado, né? Você pleiteia essa bolsa, tá? A partir do Lattes, então, o CNPq desenvolveu um padrão nacional para coletar essas informações curriculares, hoje, então, adotado não só pelo CNPq, né? Mas a maioria das instituições de fomento, universidades, institutos de pesquisa no país utilizam isso. Então, assim, quando você entrar no seu mestrado, no seu doutorado, vão ter algumas bolsas de auxílio pela faculdade onde você faz seu mestrado, seu doutorado. E aí, para você pleitear essas bolsas, você precisa estar com o seu currículo Lattes atualizado. Atualizado, que eu digo, pessoal, é para amanhã, não é para hoje, tá? É assim, é tudo muito rápido, né? A gente tem feito muitos cursos, muitas palestras, muitos eventos online, e isso tudo tem que estar lá, tá? Como eu entro? Como a professora está falando Lattes, peraí, minha cabeça está dando um nó. Só digitar no Google, como tá aqui, Lattes, tem 2 T's, né, porque vem do nome de um pesquisador, de um físico, né, o sobrenome dele é Lattes, então criou-se aí a plataforma Lattes. O primeiro resultado, plataforma Lattes, você clica, e aí já chega lá
no site do CNPq, na plataforma Lattes. Nessa plataforma, você pode buscar um currículo. Ah, então quero ver o que a professora Michele já fez, o que ela realmente já trabalhou. Então, você vai lá e digita meu nome, Michele Thaís Fávero, Thaís com TH, e aí você coloca o que eu coloco, clica lá, né, porque tem 2 campos que marcam se são doutores e um outro campo que eu não me lembro agora. Então, marca sempre os 2 e aí põe para pesquisar. E aí você abre o meu currículo e começa a ler o que eu já participei, quais foram os congressos, tá? Porque ela é uma plataforma pública. Então, estou pleiteando um concurso no Mato Grosso, né? Quando chega a minha inscrição lá, a banca geralmente vai no currículo Lattes. Nunca me esqueço que um dia eu fui fazer um concurso e aí um dos professores da banca abriu o computador dele. E geralmente a banca vai bem turrona, né? Só com um papelzinho, um lápis e tal. E ele abriu o computador e começou a ler todinho o meu lápis. E então, se você não está atualizado, se você não sabe o que tem ali, essa é uma prova de fogo, né? Uma banca, durante a sua defesa de TCC, né, durante a sua defesa do mestrado, do doutorado, pode questionar o seu lápis ali, tá? Hoje nós vamos falar do segundo tópico aqui, de atualizar esse currículo Lattes, tá? Como atualizar, o que a gente tem em mãos, mas você tem esse tópico aqui, cadastrar seu novo currículo, tá? Então, quem ainda não tem, pode falar comigo depois, a gente precisa cadastrar, tá? Vocês estudantes, vocês que estão aqui e trabalham com pesquisa e desenvolvimento aí de ciência, tá certo? Quando a gente for em atualizar o currículo, ele pede o teu acesso à plataforma, tá? Que é o seu CPF, sua senha, e aí você acessa essa plataforma aqui. Essa plataforma, ela tem os locais corretos, né? Então, ela tem aqui teu nome. Era para ter uma foto, e tomem cuidado com a foto, né? Vocês sabem que eu não tiro muitas fotos, mas eu já vi fotos assim, a pessoa, mulher, com corpo, a foto de corpo inteiro, com um vestido tubinho preto. Tomem cuidado, pessoal, esse é um currículo acadêmico, esse é um currículo muito sério, né? E que realmente você tem que estar com uma aparência aí séria, né? Não precisa estar num tubinho preto ali. Então, é mais o rosto mesmo da pessoa, né? Mas aqui o meu não tem, porque realmente não tem foto da professora Michele. Mas enfim, vamos lá. Essa barra aqui de cima, que a gente está vendo, é uma barra de edição. É ela que a gente vai utilizar para inserir as novas informações, tá? Então, tudo que você precisar inserir vai estar aqui, nessa barra de cima. E a barra lateral é uma barra de ferramentas de impressão, busca, né, de como pegar esse currículo na forma em Word, tá? Porque tem como você pegar ele em Word, editar e depois, então, você imprimir para mandar para a empresa onde você quer fazer o estágio, para o concurso que você está pleiteando, tá certo? Então, tem que prestar bastante atenção. Já nessa primeira tela, a gente tem informações muito importantes que vocês precisam prestar atenção, porque vão te perguntar em algum momento da tua vida acadêmica. Por exemplo, esse número 1 aqui, que é o endereço para acessar o seu currículo, tá? Então, eu quero uma bolsa de pós-doc na Bélgica, que abriu há pouco tempo atrás, para pesquisadores fisiologistas cardiorrespiratório. Então, eu não vou anexar o meu currículo lá, porque eu não sei exatamente o que eles vão querer visualizar. Então, eu mando o link do meu currículo Lattes. Então, aqui está o endereço, né? Esse é o meu link do meu currículo Lattes. Você, quando abrir o seu, você pode copiar, né, e mandar aí para onde você queira mostrar seu currículo e ser analisado esse currículo.
Aqui é a data da última atualização. Eu já atualizei o meu, mas o que que aconteceu? No dia que eu estava montando a aula, que eu ainda não tinha atualizado, travou a internet, foi o dia que eu tentei fazer o teste, e enfim, as fotos ainda estão com essa data do 13/2. Mas não se assustem, já está todo atualizado, podemos começar o segundo semestre. Tá? Mas é muito importante você ver a última data que você atualizou, porque daí você vê os documentos que tem em mão e checa também, né, se você colocou tudo, tá certo? Outra coisa muito importante, mas isso é extremamente importante. E como eu sou membro do NIEX, né, que é um núcleo de iniciação e extensão científica da faculdade, da Unigipa, eu peguei esses dias alguns currículos Lattes de professores. E essa parte do resumo está desatualizada. E isso precisa estar atualizado. Por quê? Ah, professora, é só um resumo, né, do que eu já fiz. É só um resumo, né, de quem eu sou, de forma acadêmica e onde estou. Mas eu preciso saber exatamente o que você está fazendo aqui pelo resumo. Né? Então, eu, Michele Thais Fávero, possuo graduação em fisioterapia, o ano que me formei em fisioterapia, né, o ano que me formei no meu mestrado, no meu doutorado, que fiz o doutorado sanduíche com financiamento, né, que é muito importante. Quando você tem um financiamento pelo governo, é muito importante que você cite esse financiamento dando valor a isso que você recebeu, né, a esse auxílio que você recebeu. Então, tem o código do meu auxílio aqui, né? É possível pegar esse número e aplicar na CAPES e ver que foi uma bolsa de estudos e tudo mais. E é onde eu trabalho hoje. Isso é muito importante, né? Porque eu sei que vários professores, né, ou trabalham em 2 lugares, ou já trabalhou em outro lugar, e hoje está na Unigipa. Então, é importante você manter esse resumo atualizado, tá? E os alunos também, né? Atualize o seu currículo, escreva que você está fazendo uma graduação em engenharia civil, né? Isso é importante, porque tem muitas pessoas, pessoal, que observam o nosso trabalho. E quando eles observam, eles buscam informações. E essas informações que estão no seu Lattes, ela tem que ser verdadeira e atual, tá? Então, por isso é muito importante essa questão do resumo. É um resumo rápido, é um resumo pontual e não é nada pessoal. Ele é sobre a tua vida acadêmica, tá? Não tá escrito aqui que eu amo chocolate, né? Enfim, brincadeiras à parte, tá? Mas aqui é muito importante que esteja atualizado. E onde que eu atualizo, professora? Em editar resumo, tá? Editar o resumo e você consegue, então, alterar esse resumo. Nessa quarta parte aqui, são os avisos. Fiquem muito atentos a essa parte, né? O CNPq tem sempre avisos relacionados à versão do seu Lattes, né? Como ele está, se tem alguma informação que ainda não foi mandada para o CNPq, tá? Eu vou explicar melhor essa parte aqui. E aí, quando eu te falo sobre arrumar o teu resumo e arrumar também, principalmente os seus dados, por quê? Às vezes você entra numa empresa, você faz graduação na Unigipa hoje, e aí você pleiteia uma vaga de mestrado, né? Aí essa sua vaga de mestrado é lá para a Universidade do Mato Grosso. Aí você termina a sua graduação, passa na seleção do mestrado e continua no seu Lattes que você ainda faz graduação. Assim, é uma fronte, né, acadêmica aí para esse novo programa que você está, né? Porque para o programa de mestrado, de doutorado, é importante que tenha os dados dele no seu currículo, porque você conta como um aluno pro programa deles, entendeu? Então, os programas de mestrado, doutorado, eles têm um número de alunos que eles têm que atingir.
E quando você não coloca no seu Lattes, você não está sendo contabilizado, tá? Então é muito importante que os dados, né, pessoais, esses dados relacionados à tua formação estejam muito atualizados, tá certo? Então aqui nos dados gerais, o que você atualiza aqui? Sua identificação, né, seu endereço, seu nome completo, seu e-mail, os idiomas que você tem desenvolvido, né? Então, por exemplo, quando você começou a graduação, você entendia inglês, mas aí na graduação teve que estudar muito, tá? Então você já entende, já lê bem, tudo isso você consegue alterar aqui. Ah, eu ganhei um prêmio na jornada científica, né? Como eu tenho aqui o meu pupilo Luiz, que ganhou um prêmio comigo. É aqui que a gente coloca também, né? Os prêmios que eu ganhei do desenvolvimento de ciência dentro da minha faculdade, tá? Os títulos que eu tenho, o texto inicial do Lattes você também consegue alterar aqui e outras informações que você acha relevante, né? Então eu preciso que alguma outra informação entre aqui e não estou achando o campo, tá? Então essas outras informações relevantes dá para pôr aqui nesse campo, tá certo? E aí, esse texto inicial, é esse texto que eu falei para você, que é o resumo, que ele tem que estar em palavras claras, diretas, contando, assim, da sua vida acadêmica, tá? Ele vai ser apresentado tanto em português quanto em inglês. Por quê? Porque com a tradução para o currículo chega a mais pessoas. E outra coisa, isso facilita muito a vida da gente. Quando eu tive que pleitear essa vaga de doutorado lá no Texas, não adiantava eu mandar meu currículo Lattes em português. Para quê? Ele não vai ler? Então, eu fui lá e imprimi meu currículo Lattes em inglês. Então, assim, a plataforma Lattes é muito positiva nesse sentido, né? E aí você consegue ter o texto aqui em português e o texto em inglês. Prestem atenção, que às vezes traduz não tão correto o inglês, né? Peçam ajuda. E aí você digita, atualiza. Então, professores, coordenadores, alunos, atualizem o seu resumo. Isso é muito importante. Tem pessoas que estão observando os seus passos aí desde a graduação, tá? E muito importante, então, mantém seu resumo de perfil atualizado e sempre tudo que você fizer, tudo, tá me escutando? Tudo que você fizer no currículo Lattes, você vai lá e vai clicar em salvar. Porque já aconteceu, eu falo para os meus alunos, pessoal, eu fico na cabeça de vocês, não é porque eu sou chata, mandona, é porque eu já errei também. Fui lá, digitei e cliquei em fechar a tela. Perdi tudo que eu tinha digitado. Porque se eu não clicar em salvar, ou ele não salva automaticamente, né? Eu dou um comando para o sistema aí de salvar as informações novas que eu coloquei, tá certo? E aí, então, sucesso, né? A sua operação ela foi realizada com sucesso. E você retorna à página inicial e já pode conferir essas alterações no campo de resumo, tá? Sobre o que você está falando ali. Tem alguns erros que acontecem no currículo Lattes, é porque ele não aceita, por exemplo, o travessão, né? Ele só aceita o hífen. Quando você coloca o travessão, ele traduz isso depois, a hora que ele joga para o Word, em um ponto de interrogação. Então, é muito comum você ver vários currículos impressos, né? O currículo Lattes impresso, com símbolos. Aí você fala, ai, meu computador deu pau. Não, é o próprio currículo Lattes que não aceita alguns símbolos, tá? Então, tomem cuidado. Qual que é a dica, assim, dos experts em currículo Lattes? Não utilize muitos símbolos, né? Escreva as palavras e dê um espaço entre elas. Não fique usando muitos símbolos, tá? Todas as vezes você foi lá, fez uma alteração. Hoje, né? Fui lá, nossa, a professora falou do meu resumo do Lattes lá, sobre quem eu sou. Arrumei e pronto, beleza. Não. Você clicou no salvar, ainda tem mais uma etapa.
ele manda para essa caixa de registro, né, aqui dos avisos, todas as vezes que uma alteração é realizada no Lattes, essa mensagem é apresentada na caixa de aviso, porque tem mais um passo para validar o que você fez, tá? Porque como ela é uma plataforma sua, só que ela é de acesso público, então você tem que confirmar o que você fez, tá? E aí, então, tem as outras barras, que é nesse ponto que eu pensei, vou fazer junto com os alunos, mas se eu tivesse 60 alunos, imagine como que a gente iria fazer juntos, né? Então, eu trouxe, vou falar o que tem nela, e aí você vê o que encaixa para você. Eu tenho, olha, eu fiz um projeto aqui, eu estou engajado nessa iniciação, entendeu? E aí depois você vai encaixando, tá? Não sei se essa é a melhor forma que eu montei, depois quero um feedback de vocês, tá? Mas vamos lá. Coloquei meus dados gerais. Não é um currículo acadêmico, é um currículo acadêmico, certo? Então, qual que é o outro item super importante? Não pode estar desatualizado. A minha formação acadêmica, tá? Você certifica de que essas informações relacionadas à sua formação estão atualizadas. Não, mas eu sou professor na Unigipa, tenho especialização e estou terminando meu mestrado. Só que seu mestrado não está lá no seu currículo. E ele necessita estar, porque você é um professor da universidade, está trabalhando com pesquisa, né? Então precisa estar lá que você está fazendo mestrado, se você estiver fazendo uma especialização, né? Se você fez um curso de curta duração, tá? Então aqui a gente vai ver que você consegue na formação acadêmica colocar várias modalidades, tá? Então esse daqui que eu vou mostrar para vocês, prestem bastante atenção. Esse daqui tá passo a passo, tá? Das telas que vai aparecer para você. Os próximos que você vai atualizar, eles são muito parecidos, tá? Eu vou chamar atenção para o que você precisa ter em mãos. Então, vamos lá. Formação acadêmica, abrir. Quando eu abro a formação acadêmica, o que eu tenho? O que eu já coloquei, que eu já fiz. Né? Então, fiz uma graduação, esse é só um exemplo, tá, pessoal? Não é meu exemplo, é um exemplo de uma outra garota. Então, ela fez graduação, né, de 2004 a 2009, de 2006 a 2010 ela fez uma outra graduação. Então, tudo que ela fez, ela vai colocando aqui. Mas eu gostaria de colocar também meu ensino médio. Pode colocar aqui, tá? Então, você pode adicionar outras informações. Como que eu adiciono? Como que eu atualizo as minhas informações? Eu vou sempre, pessoal, não é só aqui, tá? Sempre eu vou incluir um novo item, tá? Aqui, ó, em verdinho, isso é padrão para todas as outras caixinhas aí de edição, incluir um novo item. Então, onde está falando formação acadêmica, titulação, eu vou incluir um novo item. No caso aqui dessa aluna que foi incluir o ensino médio dela, né? Então, ela vai, qual que é o nível? Doutorado, mestrado, pós-doc, especialização, graduação, ensino médio. Então, ela vem aqui e escolhe na setinha sobre o que ela vai falar. Quando ela escolhe, abre uma tela para ela dar os dados, né? Nessa nova tela, é os dados da instituição, em que pé que está esse curso, está concluído, está em andamento, foi incompleto. Então, veja, né, que tem várias informações que você pode colocar aqui. Então, a instituição, coloca aqui o nome da instituição, e aí, quando você clica aqui, ó, instituição, vai colocar o nome, ele abre uma outra caixa. Porque essa caixa, ela já tem algumas instituições que elas são, né, pelo currículo Lattes, pela plataforma de CNPq, elas já estão cadastradas. Mas, às vezes, você coloca o nome, Unigipa, né?
não acha Unigipa. Então, você coloca lá nessa lupa aqui e ela vai buscar. Se ela não encontrar, tem como, né? Colocou aqui, ó, Santa Ângela. Vai ter o resultado de busca. Não encontrou, né? Você colocou o nome da sua escola, não encontrou. Então, você vem cadastrar uma nova instituição. E você cadastra, né, o nome da instituição do jeito que ele é, com a sigla que ele tem do país, estado de onde ele é. Tá? Então, é possível cadastrar e confirmar essa nova instituição. Tá? Então, não é porque você não achou lá, ai meu Deus, coloquei lá o Unigip e não achou. Calma, você pode ir lá e registrar essa instituição, tá? Registrou a instituição, registrou o que você fez e o período que você fez, pronto, né? Tá lá no seu Lattes atualizado. É só isso, professora. Fiz, beleza, fechou. Não se esqueça que lá no quadro de avisos, lá nesse rosinha aqui embaixo, ó, você vai ter que confirmar que você colocou essa nova informação. Mas é assim, você quer colocar essa nova informação, você quer colocar que você participou de uma palestra, que você está organizando a jornada científica. Então, assim, faça tudo, todas essas caixinhas de edição antes, e no final você vai nesse quadro de avisos, tá? Combinado assim? Porque senão você fica fazendo vários serviços, né? De novo. Porque toda informação, toda vírgula que você adicionar, você vai ter que mandar para o CNPq, tá? Então, fiz aqui. E aí, vou cadastrar um projeto. Estou participando de um projeto de pesquisa, né? Com o professor Eli do Horto. Onde que eu cadastro? Cadastro em projeto de pesquisa, né? Qual que é o grupo de pesquisa? O que eu vejo? Um erro muito grande, pessoal. Isso não pode acontecer, pelo amor de Deus. A gente tem hierarquia, a gente tem uma hierarquia que ela tem que ser respeitada na vida acadêmica. Então, você tem um orientador, você tem um co-orientador, você tem um amigo que participa da tua pesquisa. Então, quando você vai cadastrar um projeto de pesquisa, nesse projeto de pesquisa entram todos os autores. Não é só você, porque às vezes eu pego currículo de aluno e tá lá, o projeto de pesquisa é comigo, eu e ele. E quem que é o autor do projeto de pesquisa no Lattes dele? Só ele. Então, assim, não é se sentindo, não é nada, se chama hierarquia, isso tem que estar explícito. Por quê? Porque o currículo Lattes, ele também cruza informações, tá? Então, eu coloco lá que eu oriento o Luiz, né, o Luiz foi meu orientado de iniciação científica, e ele também coloca que eu sou professora dele de iniciação científica, então o CNPq cruza essas informações. Olha, realmente a professora está trabalhando com iniciação científica, tem um aluno, entendeu? Então, é extremamente importante que se eu sou sua orientadora, se o professor Eli é orientador, o professor Jefferson é seu orientador, quando você vai cadastrar o projeto de pesquisa, tem que estar o nome deles, tem que estar o nome dos professores que estão te auxiliando, tá? Então, assim, às vezes eu percebo que é por falta de saber isso, porque você pensa assim, é o meu currículo, então tem que colocar os meus dados. Não, você tem que colocar os dados acadêmicos. Quem está fazendo esse projeto com você? Quem são, né, a mão de obra ali? Tá? Então, um projeto de desenvolvimento tecnológico, um projeto de extensão. Gente, vocês realizam muitos projetos de extensão. Vocês fazem, preenchem, né? Geralmente o professor que preenche lá os dados do projeto, manda para o NIEX. Vocês executam esse projeto de extensão, né? Às vezes, e quando vem o certificado, né? Você cadastra aqui no seu currículo Lattes. Por que quando vem o seu certificado? Porque tudo que você colocar no currículo Lattes tem que ter um comprovante, né, de que você realmente participou e você fez.
tá? Então, é um currículo que ele tem que ser verdadeiro, e ele tem que ser atualizado, e ele tem que ter comprovante. Por quê? Ah, eu estou pleiteando um cargo de pós-doc na Bélgica. E chego lá, eu fiz aquilo, tá bom, mas dá os comprovantes, me prova que você fez. Ah, não, para que isso? Porque tudo a gente tem que provar, a gente tem que ter documento, né? Você não tem RG, CPF, carteira de habilitação, tudo você tem que provar. Aqui no currículo também, tá? Então, projeto de extensão, fez projeto de extensão, chegou o certificado, para onde vai? Né? Para os meus projetos lá do currículo Lattes, tá? Projeto de ensino, tá? Outros tipos de projeto tem que vir para o currículo Lattes, tá? Quando eu abro essa tela das produções, a gente tem que tomar cuidado, porque tem vários tipos de produções. Tem produção bibliográfica, e aí tá ligado aos artigos, né, que são artigos completos publicados em periódicos, né, publicados aí em revistas científicas, artigos aceitos para publicação, então você mandou um artigo para a revista da Universidade de Mato Grosso e eles mandaram uma carta de que seu artigo foi aceito. Você já pode pôr ele aqui, tá? Porque nem sempre, quando eu dou aula de metodologia, eu explico isso para os alunos. Quando você pegar um artigo, faz isso, faz esse exercício, anota aí no seu caderninho. Peguei um artigo, olha a data em que ele foi enviado para a revista e a data em que ele foi publicado. Às vezes, entre essas datas, decorre um ano para o currículo, para o artigo ser publicado. Só que ele já tinha sido aceito, precisava de alguns ajustes. Então, ele pode ser cadastrado em artigos aceitos. Depois, quando ele for publicado, você manda ele aqui para os artigos completos já publicados, tá? Aí tem livros, capítulos de livros, tá? Texto em jornal, revista ou magazine, trabalhos publicados em anais de eventos. Então, a gente vai fazer a jornada científica, você mandou um resumo, apresentou. Para onde que vai esse resumo que você apresentou? Para esse, né? Depois a gente publica na revista Saberes, e aí você consegue cadastrar aqui em trabalhos publicados em anais de eventos, tá? Por que depois que ele sai publicado? Porque quando você clicar nesse local, ele vai pedir edição da revista, volume da revista, site da revista, então por isso que é depois, tá? Quando tá publicado e você já tem o documento que comprove, tá? Apresentação de trabalho e palestra, tá? Quando você apresenta o trabalho, tá? Não quando você é ouvinte, porque aqui, nesse item, é produção, e produção sua, não dos outros, tá? Então, sua produção bibliográfica. Partitura musical, tradução de um texto, prefácio, pós-fácio, outra produção bibliográfica que você veja necessidade de colocar aqui, as produções técnicas, né, ligadas à assessoria, consultoria, né, quem vai fazer um portfólio, né, gerar uma consultoria, então pode ser colocado nessa produção técnica, uma extensão tecnológica, um programa de computador que ainda está sem registro, produtos que você tem produzido, tá? Então, aqui toda a produção técnica e você pode registrá-la. Desde que, pessoal, desde que eu tenha um comprovante que eu fiz aquilo, tá? Um documento de que eu fiz aquilo. Outra produção artística e cultural, né, relacionada a artes cênicas, participação em teatros, danças, músicas, artes visuais, outra produção artística cultural. Às vezes vocês fazem vídeos, né? Eu sei que tem um dos meninos aqui do SOS Engenheiro, vocês fazem vídeos, né? Vocês editam os vídeos. Isso daí pode vir aqui, ó, tá? Para as artes visuais. Só que como, professora? Você tem que ter um comprovante do seu
coordenador, né? Assinado ali que você fez o vídeo, disponibilizou, né? Então, faça uma carta, né? É uma declaração de que você fez uma arte visual para o curso de engenharia e tudo mais, com a participação, né? Coloca as pessoas que participaram, o professor Paulo Malika deu a aula, eu fiz a edição, e aí o coordenador assina embaixo, que é uma autoridade aí da faculdade, tá? Ou a coordenadora pedagógica. Então, se você tem esse documento, tudo isso vai para o seu Lattes, tá? Então, tudo isso vem aqui em produções, suas produções, tá? Depois, tem o campo de patente, registros. Eu nunca me esqueço, as meninas, eu participo muito de bancas, né, de TCC, e um grupo de TCC da enfermagem, eles criaram com caixinha de leite um coletor para agulhas de insulina, né? Que os diabéticos utilizam muito agulhas de insulina. E os coletores, né, que já existem prontos, são caros, né? Às vezes os pacientes não podem comprar. E elas criaram. E eu me lembro que no final do TCC, né, foi falado, façam a patente desse produto, porque é um produto super bonitinho e que dava super certo, né? Então tem que registrar essa patente também no seu currículo, é importante. Um programa de computador, tá? Desenho industrial, outros campos aqui que você pode fazer relacionado a esses registros do que você tem feito, tá? Uma marca que você criou. No campo inovação, deixa eu ver aqui, aqui. No campo inovação também tem patente, os dois, depois eu vou ver a diferença desses dois, desculpe, não vi. Programa de computador, opa, eu tô em outra, não peguei o de inovação, depois eu pego para vocês, tô no mesmo do outro. Enfim, mas inovação tá ligado à tecnologia, criação de aparelhos, tudo tecnológico. De educação e popularização dos artigos de ciência e tecnologia, tá? Tudo que você tem feito relacionado a artigos completos publicados em periódico, artigo aceito para publicação, livro, às vezes essas informações, elas entram nos dois campos, sim, tá? Não tem problema. Aqui também, ó. Redes sociais, enfim, que você cria, né, que você criou, tá? E aí você me pergunta, participei de uma palestra, professora, na Odonto, né, teve o primeiro workshop da Odonto, teve workshop da engenharia, workshop da biomedicina, onde que eu coloco? Você coloca aqui, ó, em participação de eventos, tá? Hoje, né, os alunos que se inscreveram, que vai ter o certificado, onde que eu coloco? Em participação de eventos, tá? Então, você vem em eventos, participação, e você coloca como ouvinte, porque não foi você que deu a palestra, mas você estava lá ouvindo. Quando você coloca como ouvinte, alguns campos ele já bloqueia, porque não foi você que fez a palestra, tá? Então, muita dúvida dos alunos quando vem perguntar aonde eu coloco, né? Então, essa atualização do Lattes, ela vem tirar algumas dúvidas dos locais, né? Onde que eu vou colocar. E esses locais de onde você vai colocar seu projeto, onde você vai colocar seus eventos, que você foi como ouvinte, agora a gente está tendo muita coisa online, né? Então, tem que colocar aqui que você participou. Mas eu participei e apresentei. Então, ele vai entrar duas vezes mesmo. Ele vai entrar lá em produção e ele vai aparecer aqui em eventos que você participou. Feira, exposição, Olimpíadas. Só que tem alunos que estão ajudando a organizar a jornada científica. Então, ele também entra aqui na organização. Pessoal, o que a gente tem que tomar muito cuidado com o currículo Lattes. Mesmo que essas informações se repitam, você não pode usar um certificado para os dois. Como assim, professora?
Ah, eu tenho meu certificado de participação, mas eu também fiz parte da organização. Então, você tem que ter outro certificado dizendo que você organizou a jornada científica, tá? Porque esse de participação, não adianta você dizer que organizou. Ficou claro? Tá? Então, você tem que ter comprovações. Ah, por exemplo, eu tenho um artigo que eu mandei que ele foi aceito. Então, tem a carta de aceite em março de 2020. Então, para eu comprovar no meu currículo, eu imprimo essa carta de aceite. Aí, março, abril, maio. Em maio, eu vou prestar um concurso, já foi publicado. Eu uso essa carta de aceite lá, que ele tinha sido aceito em março, e uso a publicação impressa dele na revista, lá no trabalho que foi impresso, tá? Geralmente, a gente tira essa carta de aceite depois e deixa ele só em publicado. Mas se você esquecer, esqueci, já imprimi, tô na reta final do concurso ali. Então, você imprime a carta de aceite e imprime o trabalho publicado. Porque aí você está provando que ele tinha sido aceito em março e depois foi publicado em maio, tá? Então eu ganhei um prêmio na jornada e participei da jornada. Então, você precisa de um certificado de que você ganhou um prêmio, tá? Não adianta lá, fotinha no meu Insta. Não. Não. Tá? É documento. Nós estamos falando de documento, tá? Tudo documentado. Então, foi num congresso, foi numa feira, organizou a Olimpíada de Odonto. Você tem que ter um certificado ali, tá? Orientações e supervisões concluídas ou em andamento, tá? As duas dá para você colocar. O que é bom no currículo Lattes, gente? Você coloca a tua formação em andamento, tá? O que você tem feito. Por isso que ele tem que estar atualizado assim. Eu brinco, falo para amanhã, né? Então, o que você vai fazer amanhã já tem que estar tudo certinho. Mas não é brincadeira, porque a gente faz muita coisa e esquece de colocar no currículo Lattes, tá? E tem que pôr. As bancas que vocês participaram, professores aí, alunos que depois, né, se formam em participar de banca, tem que colocar, né? Banca aí. Participei de uma banca de trabalho de conclusão de curso, participei de uma banca de comissão julgadora, né? Julgou um prêmio. Então tem que ter esses certificados, tá? E o conjunto aí das citações nas diferentes plataformas aí de citações que a gente tem. Tá certo? Esse último item seria mais uma aula, porque você precisa criar um fator H aqui para que essas citações venham para o seu currículo, tá certo? Tem um quadro que eu achei na internet, achei super interessante, assim, porque ele é rápido, prático, depois eu posso mandar para vocês também, que ele traz, assim, ó, atividade, principais categorias das atividades de graduação e pós e sugestão de preenchimento, tá? Pessoal, por que é sugestão de preenchimento? Porque o currículo é teu, tá? O currículo é teu. Ele é padronizado, mas às vezes você está encucado, essa informação não ficou legal aqui, estou pleiteando um cargo na Johnson Johnson e eles olham muito o evento e tal. Você pode duplicar isso daí, só que saiba que tudo você tem que ter certificado, entendeu? Então não adianta ficar duplicando um monte de coisa que você não vai ter um certificado único para pôr, entendeu? Então, eventos como congresso, feira, seminário, simpósio, aonde que eu vou colocar? Eu vou colocar lá em eventos, né? Ou como ouvinte ou como participante, tá? E aí, e aí, professora, qual que é o grande lance, assim, o que eu tenho que ter dessas minhas atualizações? Você tem que ter o certificado na sua mão. Por quê? O que vai te perguntar naqueles quadros do currículo Lattes? Qual é o nome da instituição promotora desse curso, desse evento? Qual é o nome do evento? Qual foi o nome do teu trabalho? Qual o ano? Qual período? Então, assim, você tem que ter os certificados em mãos para não escrever bobagem. Eu acho que chama
Primeira jornada de extensão da Unigipa. Não é acho, não é acho. Porque a hora que eu for tua banca, eu vou lá bater a informação lá. Mas você falou que chamava jornada de extensão, mas aqui no seu certificado está jornada de iniciação e extensão científica. E aí? Não corrobora as informações, tá? Então, eu preciso colocar essas informações de forma verídica e que eu tenha um certificado ali falando da forma certa. Palestras, né? As palestras, onde que eu vou colocar, né? Posso colocar palestras do verso do certificado de eventos grandes, podem encontrar-se como formação complementar ou do tipo de curta duração. Existe um evento que eu sempre ia, que é o Simpósio Brasileiro de Fisiologia Cardiovascular. E ele durava 3 dias, então uma aula, a gente tinha 3 dias de 4 horas de aula. Isso é um curso de pequena duração, né, de curta duração. Então, eu posso colocar ele como um curso de curta duração, tá? Apresentação de trabalho, né? Trabalhos publicados em anais de evento, né? Iniciação científica, ou sou membro da equipe, projetos, pesquisa. Participação em projetos de extensão, projetos, extensão, né? Aí tem o tempo lá que você pode pôr. Então, essa é uma tabela que eu não vou ler um por um, porque já deu 4 horas aqui, tô vendo, mas depois posso mandar para vocês, porque tem PETs, né, programas de educação tutorial, tem Olimpíadas lá em eventos, então vocês conseguem ver bastante, né, uma atividade pontual de extensão universitária, tá, onde que você vai colocar, tá certo? Patentes, registros, professores aí com orientações, trabalhos premiados, tá bom? Então, ele traz, assim, a atividade que você fez, onde você vai colocar, tá? Eu acho que isso ficou bem legal, espero que vocês gostem, né? Porque quando tiver dúvida aí, vai rapidinho nessa tabela. Atualizou, colocou lá seus dados, não fecha a aba antes de ir lá, ó. Aviso, existem alterações realizadas no seu currículo que ainda não foram para o CNPq, você tem que enviar para o CNPq. Clica aqui, que ele abre essa caixa de conversa aqui, em que ele pergunta, né? Você pode conferir seus dados, se não saiu aquele monte de código ruim. Aí você, na sequência, lê o termo de adesão, né? E diz que está de acordo, então tem que clicar que está de acordo. E aí você tem a escolha do seu currículo em português ou inglês e também a autorização de enviar ele em inglês, né? De ter a versão em inglês. E aí sim, caros colegas, né? Depois de escolher o idioma, depois de confirmar se seu endereço de e-mail está certo, aí você vai então clicar aqui, ó, envia para o CNPq. Enviou para o CNPq, o CNPq tem 24 horas para colocar aquelas alterações, tá? Então, não é assim tão rápido, tá? Mas geralmente é menos de 24 horas. Em 1 hora já tá lá tudo certinho, tá bom? E na versão em Word, as alterações já constam, tá? Ela não tá online, mas na versão para impressão ela já tá. E aí? Falei bastante, falei rápido, me desculpem, mas tem uma coisa muito importante. Livre, isenta totalmente das questões políticas, mas a gente não pode mentir no Lattes. Mentir no Lattes é crime. Os riscos relacionados a essas publicações falsas, né, a você ser ali condenado por falsidade ideológica, né, então a gente teve o caso do ministro, que foi um caso, né, que levantou a lebre aí para o currículo Lattes, e já tem alguns casos, né, de professores que se diziam doutores, tá, mas foram condenados por falsidade ideológica. Porque quando que você é doutor, né, quando você foi lá, fez o doutorado e recebeu o seu certificado.
Antes, você ainda é doutorando, né? Ou você é mestrando. Você só é mestre ou doutor depois que você recebe. Claro, pessoal, que eu estou falando na vida acadêmica, né? Existem doutores aí da vida que não precisam de tantos comprovantes assim. Mas cuidado. Ai, eu vou falar que eu fiz esse curso, e vou prestar lá minha prova de mestrado. Aham, vai. Depois tenta provar tudo que você achou que tinha, tá? Então, quem precisar de mim, tá aqui meu contato. Em plena pandemia, né? A gente fica 24 horas no ar, a gente tenta, né? Mas anotem meu e-mail, anotem o meu WhatsApp, mandem mensagem caso tenha ficado alguma dúvida, e vamos agora conversar um pouco, né? Para saber o que vocês acharam, gostaram. Deixa eu ver se tem várias coisas aqui no chat, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Professora, boa tarde, uma dúvida. Na parte da banca, o Lattes não aceita muitos nomes de alunos do TCC. Como colocar estes nomes? A professora Patrícia me pergunta em relação, quando a gente tem grupos de TCC, se você é banca, né, de um TCC, você coloca principalmente quem apresentou o TCC e confeccionou, tá? Se ele não tiver muitos nomes. Onde mesmo vai para usar como Word? Vai em exportar, tá? Naquela barra lateral, Jéssica. Tá? Em exportar, e aí pede que ele exporte em Word. Murilo, boa tarde, professora. Para o caso de uma seleção de mestrado, é solicitado uma via do Lattes atualizado? Sim, sempre. Para qualquer coisa acadêmica, tá? Devo utilizar a função exportar do sistema ou somente imprimo ele através da busca geral? Murilo. Posso falar como uma estudante eterna? Você vai e exporta ele para o Word, leia ele de cabo a rabo, veja se está correta, se as informações não têm esses pontos todos, né, de ponta cabeça, essas coisas. Ajeita ele bonitinho nas páginas, porque quando você exporta, ele vem com informações lá em cima, cortadas ao meio. Então, assim, não dê trabalho para sua banca. Faça você o trabalho. Então, arruma esse currículo bonitinho. Sabe que é bonitinho? Então, formação, tá numa página, tá? Por quê? Porque eu sou uma professora que eu vou olhar o teu capricho. E se você imprimir direto da plataforma Lattes, ele sai tudo assim, ó. Tem professor que não vai olhar isso, Murilo. Mas se eu for da tua banca e você chegar com o teu Lattes todo arrumadinho, cada formação numa página, meu Deus, já ganhou um pontinho aí comigo. Professor Marcos, no Rio Grande do Norte, Mato Grosso, já tiraram a titulação por plágio. Professor, pode explicar para a gente essa sua colocação? Professora, desculpa me intrometer, mas é importante que tudo que vai no Lattes, como a professora bem explicou, mas assim, não reforçando, mas só para contribuir com a sua aula, tem que ser comprovada. Tudo, absolutamente tudo. Uhum. As boas faculdades, quando você é contratado como professor, eles pedem tudo. A Unigipa pediu tudo. Algumas não pedem, pede só o Lattes. Mas quando a visita do MEC vem, e isso que é o mais importante, essa documentação tem que estar em ordem. Aí vira aquela correria na faculdade, porque você não entregou antes, e não vai entregando quando você vai fazendo curso, essas coisas. Aí quando chega a visita do MEC, que precisa da apresentação do Lattes, aí tem que sair aquela corrida, né? A professora falou da carta de aceitação. Depois da carta de aceitação, tem a carta de publicação. Isso você tem que guardar, porque quando o MEC vier, é isso que eles querem ver. Exato. Carta de publicação. Tem um artigo, cadê a carta de publicação?
Tá? É só para contribuir. Esses, no caso do Rio Grande do Norte e no Mato Grosso, eles plagiaram no doutorado. E alguém denunciou e eles tiraram os títulos dele. Então, só para trabalhar com a questão de não plágio de jeito nenhum, nem num TCC, nem no mestrado, e muito menos no doutorado. Né? Exatamente, muito menos. Então, assim, eu até fiz uma consulta aos universitários ontem, né? Perguntei para um amigo advogado sobre essa questão do plágio, porque, assim, é grave, né? Isso é grave, é crime. Então, tá aí professor Marcos, né? O advogado Paulo, que podem falar sobre isso, né? Isso é crime, então não pode, tá? Então, realmente, obrigada, professor. Sempre bem-vindo suas colocações, com certeza. Vamos lá. Nomes científicos podem ser colocados em itálicos? Sim, professor Jefferson segue a regra da espécie e tudo mais, sim, com certeza. Quando acrescentando os símbolos... Ah, entendi. Nareda, onde colocamos nossa participação no ciclo científico? Com a apresentação de artigos e os cursos que participamos. Você coloca na participação do evento como um todo, tá? Não vai colocar a oficina que você fez, mas você vai colocar o evento, tá bom, Karina? Amanda, e para quem nunca tinha ouvido nem falar desse currículo na antiga facu, já pode fazer agora? Amanda, querida, pode fazer hoje, já, tá? E aí eu te ajudo, com certeza. Me manda uma mensagem. Tem que ter, né? Tá começando aí uma carreira linda. Vai dar tudo certo. Pode mandar esse quadro. Clara, posso mandar. Me manda o teu endereço de e-mail que eu mando, tá bom? Jaine, projeto de TCC podem ser colocados no currículo? Eles podem ser colocados como projeto de pesquisa, tá bom, Jaine? Pode colocar sim. Jéssica, exportei e baixou no Word como currículo vitae. Ah, igual antigamente. Amanda, tá bem. Eduardo, também quer os quadros. Tá bom, legal. Clara já me mandou aqui. Du, não tem teu e-mail. Me manda aqui para eu te mandar os quadros e o que vocês precisarem. E a opção de pós-graduação não aparece? Aparece na tua formação, tá, Jéssica? Lá na formação, você pode colocar a sua pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, tá? Pode colocar sim. Então, como faz parte da sua formação, você coloca lá em doutorado. Tem pós-doutorado, sim, tá? Tem sim. Gostou, Rafael? Que bom, que bom. Os outros que elogiaram, ótimo. Mais dúvidas, pessoal? Me desculpem se às vezes a dinâmica não foi a perfeita, tá? Mas é que se eu dependesse da internet, eu fiquei com medo, tá bom? Que bom, Luiz, meu querido. Que bom que ajudei. Manu, uma honra. Vamos lá, mais dúvidas? Tá tudo bem por aqui? A gente pode terminar. Professor Marcos, mais alguma observação relevante que o senhor queira contribuir? Pode ficar à vontade, viu? Não, só parabenizar a professora. É um desafio essa aula, né? Metodologia. Mas a professora foi bem ao ponto, aquilo que eu acho que é o mais necessário, e reafirmo o que a professora falou. Quando eu fui fazer a minha primeira pós, me pediram o Lattes, eu nem tinha ideia do que era, porque na faculdade não falaram, ninguém falaram nada, né? Então, a gente tem que estar com ele pronto. E quanto mais você for alimentando, melhor né? Eu gostei bastante. Teve coisas ali que eu já fiz que eu não sabia que podia colocar. Pode.
Coloca tudo. Agora eu vou colocar, então é isso que é legal. Eu acho que por isso que a gente tem que sempre assistir. A gente sempre aprende, né? Muito Que obrigado bom. mesmo. Obrigada a você, uma honra. Mais uma pergunta aqui, o Luiz pergunta alguma dica de como colocar o Lattes quando você vai concorrer a uma bolsa de residência. Luiz, é muito interessante essa pergunta, porque quando você fala de residência, os programas de residência, eles ainda estão confusos. Se eles vão para a área acadêmica ou se eles vão para a área técnica e profissional. Então, eles estão confusos o que eles pedem. É isso que eu percebo, tá? Eu tô crua ainda na residência, se a professora Emanuela quiser intervir, mas foi isso que eu percebi. E o currículo Lattes, eu acho que você deve colocar ele na frente, tá? Com todas as suas informações e depois todos os certificados. Esses certificados, é bom a gente lembrar que ele tem que vir na ordem. Então, até o teu comprovante de endereço, o xerox da tua CNH. Então, é assim, conforme vai colocando dados gerais, tua CNH, teu comprovante de endereço, ali a cópia, tua formação, né? Me graduei ontem em fisioterapia, então eu tenho certificado de conclusão. Então, assim, é na ordem. Murilo, Luiz, os meninos que estão aí, né, vão para o mestrado, doutorado, que eu vou ficar lá na arquibancada, doida de alegria, faça com capricho. Então, mesmo que for para residência, a residência não deixou claro qual que é o currículo que eles querem, o que você vai fazer, com capricho. Pega o Lattes, a ordem, os certificados ali, tudo bonitinho, porque assim, erra pelo excesso, tá? Mas se tiver uma professora baixinha, de 1,5 m, chata, ela vai querer ver tudo na ordem, tá? E tudo bonitinho, né? E tá aqui também, né, alguns pedagogos, né, professora Rosângela, que também gosta tudo certinho, né, na ordem correta. Professora Manu, ali depende do edital, prof, mas a excelência são participar de ligas, projetos de extensão para ampliar a chance de seleção, né? Exatamente, a professora Emanuela tocou num ponto super importante. Como que eu vou bem nessas seleções de mestrado, residência, doutorado, especialização? Como que eu vou bem? Como que eu chego bem? Quando você participa muito na graduação, das ligas, das jornadas, simpósio, palestra. Eu estou com um projeto de criar um grupo de estudo, né, em que a gente vai fazer encontros, e aí você participar desse grupo de estudo, ter os certificados deles, né, então aí engrandece, abrilhanta o seu currículo, tá bom? Pessoal, obrigada a todos. Boa tarde. Amanhã a gente começa a nossa semana pedagógica com os professores. E logo, dia 3 de agosto, estamos juntos com os alunos. Quem já foi meu aluno aí, prazer em revê-los. Obrigada, né, por ter me acompanhado nessa tarde aqui. E estou às ordens. Pode mandar mensagem, um oi no WhatsApp, e-mail, tá? Combinado? Fechou. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada, Cálita. Muito obrigada pelos parabéns, pessoal. Obrigada mesmo. É brilhante. Eu adorei. E eu vou precisar Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Samara, querida. Samara não foi minha aluna ainda, né, Samara? Acho que estamos próximos. Obrigada, professor Douglas, você que está aí. Obrigada, professor Vini. Obrigadão.
Obrigada, Leide. Saudade, querida. Volta. Ah, quanta saudade. Obrigada. Que bom, deu certo. Ana Cássia, deu para fazer a chamada, Ana? Ana, nossa secretária, que está dando uma super mão agora. Que bom, querida, obrigada, viu? Você é muito joia. Karina, ainda não dei aula, né, Karina? Professor Walter, saudades, querido, nossa. E aí? Professora, meus parabéns, tá? A senhora foi clara, a senhora foi precisa e foi concisa. É isso que a gente precisa, porque nesses tempos, a ficar assistindo coisas que são repetitivas e cansativas é muito ruim. Parabéns pela sua clareza, pela sua concisão, tá? Muito obrigado mesmo, contribuiu demais. Obrigada, professor. Qualquer dúvida, às ordens. Ok, um abraço para a senhora, muito boa tarde. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Rômulo, ainda não trabalhei. Bruna é da farmácia, Bruna? Não tô lembrando do seu sobrenome. Bruninha, Caroline, também ainda não dei aula. Então tá, vou parar de gravar aqui.